Riquinha. Com vocês, pega uma Xuxa. Pega uma Xuxa preta pra tomar uma. Qualquer uma cor. Aí você vai usar o dedo, esse dedo aqui. E usar esse dedo aqui como assim. Pipa pro bubu, papel. Não é. Eu tô fazendo com o meu áudio, tô fazendo. Então não tô fazendo pipa pro bubu, papel. Então aqui assim não é. Aí a gente vai fazer assim. Olha isso daqui. O que virou? Eu tava certinho, né? Fazer de novo pra vocês. Que não é mentira, ó. A gente tem que fazer rápido. Ó. Normal. Você vai prender na parte alta, né? Tá vendo? Eu faço assim, ó. Eu faço assim, lerdeza, assim, ó. Esse saco aqui, pô. Agora a gente vai... Não foi eu! Aí a gente vai fazer assim, ó. Cai, não olha. A gente vai fazer... Ah! A menina gravou! Apaga esse vídeo.